fui ali rapidinho fazer a barba e voltei pra gente terminar. Pra gente terminar, pessoal. Na verdade, a parte estrutural, como eu acabei de dizer, já terminou. Nós vimos todos os elementos de forma específica. Eu só fiz esse último módulo aqui do desenvolvimento para mostrar para vocês, para falar um pouquinho de argumentação, né, de como vocês argumentam. Eu sempre digo, né, como eu falei no módulo do desenvolvimento, que é a área que eu acho que eu menos ajudo, porque é mesmo do seu conhecimento de mundo, é mesmo do que você na hora vai conseguir articular como elemento de argumentação, tá? Mas aqui vão alguns pensamentos. Na verdade, a gente tem essas 3 classificações, na verdade são 4, mas estou apresentando 3 porque a última eu nem recomendo vocês fazerem, mas eu vou falar dela daqui a pouco. Esses 3 tipos aqui, essas 3 classificações aqui de argumentação e como você deve chegar aos seus argumentos. Tá? Eu peguei um outro tema aqui, gravidez na adolescência, para a gente poder desenvolver, para tentar ficar mais claro, acho que são argumentos mais, um tema mais simples e argumentos mais simples para vocês desenvolverem. Então vamos lá, olha só. Tem 3 tipos de argumentos, tá? Causa, causa, consequência, consequência e causa, consequência. Por que causa, causa? Porque a gente não fala argumentos de causa. Só para a gente forçar que são 2 argumentos, né? Gente, pelo amor de Deus, nunca pensem em uma redação em qualquer vestibular, nem em qualquer trabalho universitário, por exemplo, que ano que vem vocês estarão fazendo. Nunca pensem em fazer apenas uma argumentação, porque uma argumentação absoluta, ela nunca vai conseguir comprovar nada, né? Ou reforçar uma teoria, tá? Então, a gente sempre pensa em 2 argumentos, tá? Bom, o que são os argumentos causa-causa? Né? O que é esse tipo de argumento? Qual é a pergunta que você tem que fazer, pessoal? Por que o problema existe? Eu quero apresentar ao meu examinador, você já deu lá na sua tese que aquele tema, você já problematizou o tema, você já colocou que o tema é negativo, né? Agora você está dizendo, então por que ele existe? Por que ele é negativo? Por que ele tem que ser problematizado? Por que ele é um problema para a sociedade? O que faz esse problema nascer na sociedade? Tá? É isso que você tem que responder. É porque esse problema existe. Tá? Então eu peguei o tema gravidez na adolescência, o tema simples de se compreender, para a gente desenvolver aqui esses argumentos. Então eu me pergunto, por que a gente tem tantos casos de gravidez na adolescência no Brasil? Né? Porque falta orientação. A gente não tem orientação escolar, a gente não tem orientação estatal, a gente não tem orientação familiar. A gente pode até dizer que existe uma pseudo-orientação estatal, mas muito velada. Você pode até mencionar isso. Falta. Como não tem orientação sexual, de conhecimento, né? de como se estrutura uma família, né? Como a gente não tem orientação disso de nenhuma grande instituição social, a gente pode acabar tendo a gravidez na adolescência. E aqui, claro, principalmente se tratando de orientação sexual. Certo? Então, é um porquê a gravidez na adolescência existe. E um outro porquê, que para mim é um grande argumento, é o estigma social estrutural. Ele existe porque sempre foi assim. Ele existe porque, né, determinadas situações, determinadas situações sociais, determinadas partes da sociedade acabam tendo essa realidade. Claro que a gente está falando geralmente, né, da classe popular, que, né, por essa falta de orientação acaba muitas vezes recaindo nesse problema. Então, vejam, a gente tem aqui, isso sempre foi assim, isso sempre aconteceu, isso está naturalizado, isso está banalizado, e aí a gente tem a gravidez na adolescência, ou seja, a sociedade sempre foi assim, a gravidez na adolescência, ela nasce, né, de forma natural, certo? Então tá aí argumentos de causa. Por que esse problema existe, tá? Os argumentos consequência, consequência, aí já é contrário, né? Veja, o problema já existe. Eu já tenho a gravidez na adolescência. Quais são as consequências dessa gravidez na adolescência? Eu já tenho essa realidade. Quais são as consequências disso? O que isso vai provocar na sociedade? O que isso vai acarretar
aos cidadãos, certo? Então, olha lá, veja, eu coloquei, a gente vai ter evasão escolar, vejam, já tenho a gravidez na adolescência. O que vai sair disso aí? Qual o problema que eu tenho da existência da gravidez na adolescência? Eu tenho uma jovem grávida, um jovem, né, grávido ali junto com a jovem, né? Um casal de jovens grávidos. Qual vai ser a possível consequência disso? A evasão escolar da menina para cuidar da criança, né, para ter a criança, e do pai por uma estrutura de sustento, por exemplo, né? Não que isso seja nessa natureza, pode ser a mãe no sustento e o pai para cuidar da criança, enfim. Mas isso provoca de qualquer jeito uma evasão escolar, vai naturalmente sair da escola. A escola que não tem aparato, escolas diversas que não têm aparato para receber esse jovem, essa jovem que estão formando essa criança na gravidez e na adolescência. Certo, pessoal? Então, tá aí, evasão escolar. E outra consequência, né, que eu tenho aqui? Baixas condições de sustento, né? Esse jovem, essa jovem, pai e mãe, vai tentar sustentar essa criança e vai acabar esbarrando, né? Seja pela evasão ou não, né? Por uma necessidade de sustento, trabalho infantil ou coisa desse tipo, eles vão acabar tendo que aceitar subempregos para poder, de forma emergencial, sustentar essa criança. Então, veja, eu já tenho a gravidez na adolescência. O que eu vou ter disso aqui? Um baixo nível de sustento, porque eu não tenho ainda, a pessoa ainda está na adolescência, ainda está nessa fase, não tem formação, e aí, claramente, isso vai acontecer. Duas consequências. Tá, pessoal? E para a gente terminar, causa-consequência. Das três, eu diria que essa, a terceira, a causa-consequência, é aquela mais chamativa para o Enem, tá? Por que é a mais chamativa? Porque aqui não é só uma simples mistura de argumentos. Você tem que mostrar que essa consequência aqui deriva dessa causa e ainda assim permanecer no tema. Não é uma coisa tão simples de fazer, mas exatamente pela complexidade pode chamar mais a atenção do seu corretor, pode fazer com que ele olhe o seu texto de outra forma, tá? Assim, continuando na gravidez na adolescência, e como eu coloquei aqui, uma causa que vai provocar uma consequência direta dessa causa. Olha lá, eu vou pegar a falta de orientação que a gente colocou aqui. Eu tenho falta de orientação sexual, né? Eu tenho essa falta de formação familiar, né? De como formar uma família. Ninguém orienta para isso, né? Por exemplo, né? Quando eu falei de causa de educação financeira, por exemplo, de como gerir, né? Porque a criança traz custos, né? De preparação psicológica, né? Então, falta de orientação como um todo, ok? Eu não vejo objetivo, né? A escola não provê isso para mim. A escola que deveria ser o grande centro para prover essa parte de educação. Eu não vejo esse objetivo. Eu tenho agora uma criança para gerar. O que eu vou fazer? Sair da escola. A evasão escolar é a consequência dessa minha falta de orientação. Eu não tenho orientação, eu não sei o que fazer, a escola não está me dando a resposta, eu vou sair. Ou seja, se a escola desse a resposta, se eu visse na escola um objetivo, se eu visse a escola um porquê de eu ficar, eu talvez permaneceria. Mas agora eu tenho uma criança para sustentar. Então, essa falta de orientação, essa falta de objetivo faz com que eu saia da escola, provoque uma evasão escolar. Então, falta de orientação, né, principalmente aqui sexual, psicológica, financeira, não vejo objetivo nisso. Preciso cuidar de uma criança. Eu vou sair da escola. É o caminho causa-consequência aqui. Vejam, isso tudo, né, nessa ligação com o tema, certo? O tema não pode ficar solto, como eu mostrei agora, amarrei aqui a sequência do meu tema. Certo, pessoal? A quarta classificação aqui de argumentos são os argumentos que a gente chama de argumentos de tipos. É quando você classifica um argumento. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Essa aqui é a questão. Ele não cabe para todos os temas e é mesmo, eu diria, para o Enem você não deve fazer, né? Eu acho que só faria no Enem assim se você já está 10, 15 minutos e você não sai nada e aí você pode deferir a isso. Mas mesmo assim, eu não recomendo. Por exemplo, eu tenho um tema assédio, tá? E aí eu vou fazer uma classificação de assédio moral,
outra classificação de assédio, assédio físico, por exemplo. Então eu classifiquei, eu dividi o assédio em 2 tipos e aí eu vou defender, né, que o assédio é um problema através das 2 classificações. Por exemplo, lixo, né? Eu tenho lixo eletrônico e lixo urbano, né? Coloquei 2 tipos aí de lixo e vou defender que o lixo faz mal para a sociedade através desses 2 tipos, tá? Isso seriam os argumentos de tipo, ok? Então, pessoal, apeguem-se a essas questões, a esses pensamentos. Causa, por que o problema existe? Consequência, o problema já existe. O que ele provoca? E causa, qual é a causa que eu vou ter uma consequência direta? E vocês, provocando essas questões, vocês podem fazer o levantamento de bons argumentos. E para eu terminar, muita gente me pergunta, Fábio, ok, mas eu estou lá fazendo a redação e eu preciso desenvolver mais, eu preciso escrever mais, eu estou sentindo que o meu parágrafo de desenvolvimento está pequeno, eu não estou sabendo o que eu faço. Eu sempre digo para você tentar responder 2 perguntas, não importa qual tipo de argumento, tá? Que você responder por quê? Por que desse seu argumento? Qual é o grande porquê que você escolheu esse argumento, né? A outra pergunta que eu coloco é como esse argumento se desenvolve dentro da sociedade. Então eu pergunto por que e como, quase como um conjunto aqui. Por que ele é tão importante? Por que esse argumento é tão válido? Se você fizer uma frase sobre isso, mas uma frase respondendo como ele se desenvolve na sociedade, quais são as formas que esse problema se apresenta na sociedade. E a última pergunta e aí já é uma pergunta coringa, né? Coringa que eu digo assim, você utilizar só se você realmente não conseguir desenvolver, é onde? E aqui é onde mesmo, né? Onde é que esse problema acontece no Brasil? Nos grandes centros urbanos, na parte mais rural, nas grandes metrópoles, ou mais em cidades do interior? Enfim, onde é que isso acontece? Pode até nomear a cidade se você tiver certeza daquilo que você está colocando, mas esse onde aqui, veja, já é uma coisa assim, realmente, se você não conseguir realmente desenvolver o seu argumento, tá? Então, por quê? Né? Por exemplo, tá, gente? Vamos pegar aqui a falta de orientação sexual. Por que a gente não tem essa... Por que a gente tem essa... Perdão, por que a gente tem essa falta de orientação sexual? Pelo descaso governamental, né? Pela banalização das famílias. Veja, com isso aqui você já consegue formar 1 ou 2 frases. Se você formar uma frase sobre o descaso governamental e o descaso familiar, você já está ali com alguma coisa. Como, né? Como é que essa falta de orientação ela acaba acontecendo? Com a falta de preocupação das escolas, né? Com a preocupação em outras questões que não a parte de orientação, de gravidez, por exemplo. Então, ela se desenvolve com essa parte realmente de falta de preocupação das escolas em planejar aquilo, por exemplo, né? E aí, claro, onde isso acontece? Aí você pode colocar, principalmente nos locais das classes mais populares, as periferias, os subúrbios, enfim, pronto, você já tem ali um gás, um caldo para você desenvolver mais o seu parágrafo. Agora, isso aqui, essas 3 perguntinhas, claro, isso são técnicas aqui, mas, gente, é o que eu sempre digo, aqui é muito do que você sabe, né? Muito do que você tem de conhecimento de mundo, certo? Então, organizem as suas ideias. Faça um brainstorm das suas ideias. Fez ali, pegou falta de orientação sexual, coloca 3, 4 tópicos do que você falaria sobre falta de orientação sexual, certo? Que, na verdade, esses tópicos nada mais são do que talvez as respostas dessas perguntas. Mas seja o que for, comece a fazer um jorrar de pensamento aqui para que você tenha as ideias e desenvolver o seu parágrafo. Por exemplo, se você fizer 4 tópicos e você fizer 2 frases de cada tópico, você já tem um parágrafo muito bem desenvolvido, lembrando que você ainda tem que encaixar a intertextualidade ali, o repertório sociocultural no seu desenvolvimento. Certo, pessoal? É isso, queridos. Que maravilha! Fechamos a nossa parte prática aqui. Vamos agora para
os módulos bônus que eu prometi para vocês. Vamos lá? Vamos para os nossos módulos bônus.